Fala pessoal, beleza? Spadoni do Macromed aqui, vim trocar uma ideia com vocês importantíssima sobre criação de ritmo no estudo para o vestibular. É um papo tão importante, pessoal, que eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final e absorver tudo que eu estou falando, sua chance de ser aprovado vai ser muito maior. Não só ser aprovado, como ser aprovado num lugar difícil, numa faculdade concorrida, e rápido, sem ficar anos e anos no cursinho, fazer uma vez e dar certo. Principalmente você que está começando a estudar agora, não perde esse vídeo de jeito nenhum, perfeito? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar a gente e também para você receber mais conteúdos como esse. E vamos lá começar então. Imagina que você está começando a estudar e você senta e monta um cronograma com os horários que você vai estudar, as matérias que você vai estudar em cada dia, a sequência de conteúdos que você vai cumprir. E aí, muitas vezes a gente tem a ajuda de pessoas, né, para fazer esse processo, sei lá, um coordenador do cursinho, outras vezes a gente faz sozinho. E isso é um ponto importante que a gente vai tratar nesse vídeo também, a elaboração do cronograma. E aí você montou seu cronograma, e aí você senta para estudar a primeira vez, e estuda ali, está escrito no cronograma que você tem que estudar 1 hora de física. E aí você vai sentar, começar a estudar aquele conteúdo que você tinha que estudar aquele dia. E quando dá aquela 1 hora que você tinha para estudar aquele conteúdo, você não terminou de estudar ele ainda, você não conseguiu garantir que você consegue resolver absolutamente todos os exercícios daquele conteúdo sozinho, você ainda está no meio. Isso acontece principalmente no início, quando a gente está ali no início estudando, e eu vou explicar por quê. E isso pode ter, dependendo da decisão que você tomar, consequências catastróficas na sua aprovação, tanto a curto quanto a longo prazo. Então, a grande pergunta, o grande dilema será que acabou meu horário para estudar aquele conteúdo? Eu devo continuar estudando aquele conteúdo, mesmo que eu atrase um pouco o meu cronograma naquele dia em relação às outras matérias? Ou será que eu devo parar aquele conteúdo e ir para a próxima matéria? Então, vamos começar a discutir esse dilema, que eu tenho certeza que você também já passou, pelo fato de que aprender é uma habilidade treinável, que você não começa já muito bom, você vai aprendendo a aprender aos poucos, principalmente naquele estudo ali direcionado para o vestibular, que é um estudo específico para uma prova que vai acontecer no final do ano e que tem conteúdos diversos ali que você tem que estudar. No início, é muito comum que aconteça isso. Por quê? Você está tendo o primeiro contato com aqueles conteúdos e você tem até um medo, assim, né? Você começa a ler aquelas palavras diferentes, etc., e você fala, meu Deus, eu não estou conseguindo entender. Então você tem que ler 1, 2, 3 vezes até você perder o medo, até você conseguir entender o significado de cada coisa e começar a se desenvolver. Então, se você decide, nessa hora que você chega nesse dilema, parar de estudar para ir para a próxima matéria, você vai estar primeiro quebrando esse processo de aprender a aprender. Então, você não vai ter conseguido aprender totalmente essa matéria, você não vai perder completamente o medo de estudar esses conceitos novos, esses conceitos difíceis. E, além disso, você vai estar perdendo matérias da base. E por que isso é tão grave? Porque as matérias mais básicas são essenciais para você aprender as matérias mais difíceis. Então, além de você criar esse bloqueio de começar a achar que é tudo muito difícil, que não dá para aprender nesse tempo e etc., você vai criar também um bloqueio quando você passar para a próxima matéria ali, de física, por exemplo. Porque na próxima matéria você vai precisar de conceitos do conteúdo anterior, que você não vai ter à sua disposição porque você não aprendeu bem aquele conteúdo. Então você vai começar a criar um bloqueio a longo prazo com física, falar isso é impossível, isso é impossível. E na verdade você só tem falhas na base, nas primeiras aulas que você devia ter estudado a fundo e ter gastado tempo, mas na verdade você não gastou por causa do seu cronograma. Então o primeiro ponto é que realmente é difícil você estudar um conteúdo inteiro de física, de matemática, em 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas.
mas você não vai começar e você nem pode achar que você vai começar conseguindo estudar um conteúdo inteiro em uma hora, porque você não tem essa prática de estudar todos os dias, de aprender conteúdos novos todos os dias, seguindo aquele padrão. Então é importante você saber que, principalmente no início, você vai demorar mais mesmo para aprender cada matéria e que você tem que gastar aquele tempo ali para aprender e que você tem que gastar aquele tempo ali quebrando a cabeça, independente do que seu cronograma está apontando ali para você fazer. Você tem que aprender aquela matéria, porque senão você vai ter dificuldade na próxima. E se você não aprender aquela matéria e passar por cima daquela dificuldade, você vai entrar no ciclo de nunca aprender a aprender, porque você nunca vai chegar até o final, até o domínio absoluto da matéria. Isso é importante também, essa confiança, porque depois de um tempo que você está estudando esses conteúdos e você vai vendo que você vai tendo sucesso em cada um deles, vai conseguindo resolver os exercícios de cada um sozinho, você vai percebendo que quando você abrir um conteúdo e perceber que o conteúdo é difícil, não é que o conteúdo é de fato difícil, é que você ainda não aprendeu ele, você ainda não gastou tempo com ele. Então você vai saber que você está a alguns minutos, algumas horas no máximo de estudo, de virar um mestre naquele conteúdo ali, de saber responder todas as questões. Então você vai adquirindo essa confiança também, que é fundamental. Então, pessoal, chegou no início do ano, principalmente, não no início do ano, no início do seu processo, né? Cada um às vezes começa a estudar para o vestibular numa hora diferente. Então, chegou no início do seu processo, você se deparou com essa situação, você deu o tempo que você tinha para estudar uma matéria, mas você não terminou de estudar ela. Não joga aquele tempo que você gastou fora, termina e luta com aquela matéria até você conseguir responder todas as questões. E o que a gente faz com o seu cronograma? Eu vou comentar isso agorinha. Mas só para terminar, a importância de você cumprir aquela questão é para você, primeiro, criar uma base de conteúdo sólida para as próximas aulas, para os próximos conteúdos que você for estudar. E segundo, para você criar o costume de aprender, para você treinar a aprender. E aí sim, com o passar do tempo, em 1 mês, 2 meses, repetindo aquele mesmo processo de aprender todos os dias, e a gente indica o método geral, né, aqui no método macro, caso você não conheça, eu te convido a conhecer o método geral. Ele está no nosso Instagram, no destaque Estude Certo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas o importante é que você absorver nesse vídeo é que você, repetindo o processo de aprendizado várias vezes, você vai ficar melhor nisso e você vai conseguir fazer esse processo mais rápido. Então, no início do ano, quando você está começando, você colocar 1 hora, 1h30 para você estudar uma matéria, ainda mais se for um conteúdo mais complexo, como costumam ser os de física, química, você vai acabar entrando nesse dilema. Então não comece a estudar achando que você vai começar já estudando uma matéria inteira em 1 hora, 1h30, porque você ainda não está nessa fase do processo. E quando você começa a repetir esse processo todos os dias, com o tempo, em 1 mês, 2 meses, você vai chegar no nível de estar aprendendo rápido, de estar absorvendo aquela matéria rápido. E é isso que a gente chama de ritmo. Você vai criar esse ritmo que você vai levantar da cama, já vai saber o que fazer, já vai seguir os passos, não vai ter medo das matérias difíceis, e você já vai saber o que fazer, estuda, faz o resumo, faz os exercícios, corrige os exercícios, e aí você vai chegar no nível de conseguir fazer isso mais rápido. Mas não acho que desde o início você tenha que ser muito rápido assim, beleza? Senão você vai acabar se embananando e vai ter aquelas consequências ruins a longo prazo, né? Como você perder a progressão de matérias, o que é um erro muito grave, porque você vai acabar tendo dificuldade naquela matéria para o resto do ano. E segundo, você perder esse aprendizado de como aprender. Então, como que a gente vai solucionar esse problema no seu cronograma? O primeiro problema que existe, que eu vejo que as pessoas fazem muito e acabam gerando esse problema, é justamente a pessoa terceirizar a montagem do cronograma. Então, às vezes chega a gente aqui na nossa DM, nos comentários, perguntando se a gente faz uma mentoria individual para montar cronograma, etc. E o primeiro passo é entender que o cronograma não é uma coisa fixa.
Então, se eu sento com você e monto um cronograma, pode ser que você entre nesses dilemas e não mude o cronograma por achar que por eu ter montado o cronograma, eu estou mais certo que você, sendo que é você que está na sua pele, entende? Então é por isso que a gente não faz essas mentorias individuais e prefere ensinar você o que é um cronograma fluido, o que é um cronograma útil, o que é um cronograma que realmente funciona na prática, para você conseguir reconhecer os erros das suas práticas, para você conseguir reconhecer as suas falhas, os seus defeitos e as suas partes boas, as suas vitórias, as suas facilidades e conseguir aplicar isso no seu cronograma individualmente. E mais, esse cronograma ele vai mudando durante o ano, de acordo com o que você consegue aprender melhor, de acordo com que as matérias que você tem mais dificuldade vão mudando, de acordo com que suas prioridades vão mudando. Então não adianta você sentar com alguém no início do ano ou no início do seu estudo, montar um cronograma e tentar seguir ele à risca, porque essa não é a melhor maneira de fazer. Você vai se colocar nessas situações difíceis. Então, o primeiro ponto, você vai montar o seu cronograma de acordo com o método macro, não vai terceirizar isso para ninguém, é muito importante que é você que faça isso. Então, você montando o seu cronograma, você vai colocar ele em prática, você vai começar a perceber em quais matérias você precisa de mais tempo, quais matérias você precisa de menos tempo. E de acordo com isso, você vai mudando o seu cronograma. Você vai perceber, toda segunda-feira eu enrolo em física, gasto 1 hora a mais, eu tenho que ficar mais tarde, tenho que ficar estudando até mais tarde para compensar. Então, naquele dia, você vai aumentar o conteúdo da matéria que você tem dificuldade, o tempo de estudo da matéria que você tem dificuldade, e diminuir das matérias que sobram tempo. E de acordo com o que for passando o ano, a sua habilidade de aprendizado for aumentando, você vai diminuindo os tempos dos conteúdos que você vai estudar e vai aumentando o ritmo, a frequência de conteúdos que você estuda. Então esse é o motivo da gente falar que o cronograma ele tem que ser fluido, ele tem que mudar, ele tem que acompanhar as suas dificuldades, as suas facilidades que vão mudando durante o ano. Então não adianta, pessoal, você terceirizar essa tarefa, porque é você que vive na sua pele, você que se conhece, entende? Então, pessoal, se você quer fazer um cronograma que funciona, que você consegue seguir sem prejudicar o seu aprendizado, sem entrar nesses dilemas, sem ficar atrasando matéria, é importantíssimo que você faça o seu próprio cronograma de acordo com os parâmetros do que é um cronograma funcional ou não. E o que é um cronograma funcional? É aquele que você consegue seguir. A gente que já passou por esse processo, a gente sabe os erros que acontecem. Por exemplo, a gente sabe que esse dilema de você continuar estudando ou não vai acontecer, porque também aconteceu com a gente. Então, pessoal, lições finais do vídeo. Primeiro, sempre priorize o aprendizado do que o tempo. Porque senão aquele tempo que você gastou para aprender meia matéria vai ser todo jogado fora. Rapidinho você esquece essa meia matéria se você não solidifica aquilo na sua cabeça. Então, sempre priorize o aprendizado. E para você sempre priorizar o aprendizado sem bagunçar o seu cronograma, você precisa de um cronograma fluido, igual que a gente fala aqui no método macro. Então não ache que o cronograma é uma coisa sólida. Faça um cronograma que acompanhe as suas dificuldades e suas facilidades. E saiba que no início, e terceiro ponto, é você saber que no início aprender vai ser um processo mais demorado do que no final. Você vai diminuindo esse tempo de aprendizado conforme você vai aprendendo a aprender. E o nosso foco aqui no Macromed é justamente te ensinar a aprender, te ensinar a se organizar. Então não deixe de acompanhar a gente, de ver os próximos vídeos, de acompanhar a gente no Instagram. E se você quer ter um acompanhamento mais próximo, quer aprender o método, quer aprender tudo que a gente fala de maneira bem organizada, bem direta e completa, ou seja, o método inteiro, do início ao fim, eu te convido a conhecer o método macro. Vamos deixar o link aqui embaixo também do método macro, que é o nosso acompanhamento para vestibulares, que não é uma mentoria individual, porque a mentoria individual, normalmente ela não tem método, você simplesmente
paga para ficar 1 hora conversando ali com a pessoa e ela vai te ajudar de acordo com as dicas que ela tem para te dar no momento, mas que não é não tem um método, né? Não tem uma sequência de passos clara e eficiente para você seguir. E a gente também não é, o método macro também não é simplesmente um curso online, porque o curso online não tem um acompanhamento próximo e lá no método macro a gente tem esse acompanhamento tanto pela comunidade, tanto pelas mentorias em grupos semanais, né, as lives semanais que a gente faz com vocês, tirando dúvidas individualmente, tá conversando tete a tete com cada um de vocês para realmente tirar todas as dúvidas. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que você tenha conseguido absorver tudo que eu disse. E um grande abraço para você. Eu espero ver você aqui mais vezes. Falou, pessoal!